Olá, alunos! Vamos dar continuidade à nossa revisão do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos ver o tópico de funções do primeiro grau. Acompanhe a matéria usando a sua orientação educacional. No estudo de funções, hoje vamos ver um pouco de história e vamos conhecer quem foi Leibniz. Leibniz nasceu na Alemanha, onde aos 15 anos entrou na universidade e aos 17 obteve o grau de bacharelado em Direito. Trabalhou a vida toda como advogado e diplomata, mas também desenvolveu trabalhos na área de matemática e filosofia. Leibniz foi um dos maiores formadores da notação matemática. É a ele que se deve a palavra função, praticamente com o mesmo sentido que se usa hoje. Ele também desenvolveu conhecimentos no estudo do cálculo diferencial e integral. Para que estudar as funções? Em nosso dia a dia, estamos sempre comparando e relacionando números e grandezas e formas. Vamos ver um exemplo. Na padaria da Ana, tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Para fazer essa tabela, Dona Ana faz o seguinte cálculo: preço a pagar vezes o número de pães. Então, montou-se a tabela. Um pão, 20 centavos. 2 pães, 40 centavos. 3 pães, 60 centavos. 4 pães, 80 centavos. 5 pães, R$1. Dizemos que o preço a pagar, y, é uma função do número de pães, x, pois a cada quantia de pães existe um único preço, y, a pagar. Sendo assim, podemos expressar y como sendo 0,20 centavos vezes x, que é o número de pães. Definição de função de primeiro grau ou função afim. Uma função f de R em R chama-se função afim ou do primeiro grau quando existem dois números reais a e b, tal que f de x igual a ax mais b para todo x pertencente aos reais. Gráfico da função afim. Podemos representar os pares ordenados no plano cartesiano e traçar o gráfico de uma função. Então, dado uma função afim, basta traçar dois pontos e traçar a reta que liga esses dois pontos. Assim, obtemos o gráfico da função afim. Vamos traçar o gráfico da função f de x igual a x mais 1. Então, montamos uma tabela em que escolhemos valores x, calculamos os valores y e marcamos os pontos x e y. Sendo assim, escolhemos os valores para x, menos 1, 0 e 1. Calculando o valor de y para x igual a menos 1, obtemos 0. Sendo assim, formamos o ponto par ordenado menos 1, 0. E marcamos esse ponto menos 1, 0 no plano cartesiano, que é o ponto A. Depois, calculamos y para x igual a 0. Obtemos o valor 1. Marcamos o ponto 0, 1 no gráfico. Obtemos o ponto B. Para x igual a 1, obtemos y igual a 2. Marcamos o ponto 1, 2, que é o ponto C. Para traçar o gráfico, traçamos a linha que liga A, B e C. Esse é o gráfico da função f de x igual a x mais 1. Agora vamos ver um outro exemplo. Vamos traçar o gráfico da função f de x igual a menos 2 vezes x. Novamente, vamos montar uma tabela. Para marcar o gráfico de uma função do primeiro grau, basta ter dois pontos. Foram escolhidos para x, menos 1 e 0. Vamos calcular a imagem desses dois pontos. Para x igual a menos 1, obtemos y igual a 2.
Então, temos o ponto menos 1, 2. Marcamos o ponto em laranja. Para x igual a 0, temos y igual a 0. Obtemos o ponto 0, 0. Marcamos o ponto em vermelho. Traçamos a reta que liga menos 1, 2 e 0, 0. Esse é o gráfico da função f de x igual a menos 2 vezes x. Vejamos um exemplo de função do primeiro grau. Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 2,50 a bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível um passageiro determinar o valor da corrida? Resolução. Podemos verificar que o valor cobrado é sempre R$ 2,50 somado a R$ 1,50 multiplicado pela quantidade de quilômetros rodados. Considerando x a quantidade de quilômetros rodados e y o valor cobrado, temos y igual a 1,50x mais 2,50, onde 1,50 é o valor cobrado por quilômetro rodado e 2,50 a bandeirada. Vamos montar uma tabela. Para os valores x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3, obtemos os valores y. Para x igual a 0, nós obtemos 2,50, então marcamos o ponto 0, 2,50. Para x igual a 1, obtemos o valor 4, então marcamos o ponto 1,4. Para x igual a 2, obtemos o valor 5,50, então marcamos 2, 5,50. Para o valor x igual a 3, obtemos o valor 7, então marcamos o ponto 3,7. Com esses pontos, podemos marcar o gráfico da função y igual a 1,50x mais 2,50. Agora é sua vez de examinar o exemplo abaixo e descobrir se a função é linear ou apenas se ela é uma função afim. Um veículo é abastecido por meio de um dispositivo provido de dois relógios. Um deles marca o tempo de abastecimento em minutos e o outro o volume de combustível fornecido ao tanque do veículo em litros. Vejamos, no tempo 0, o volume é 3. No tempo 5, o volume em litros é 5,5. No tempo t igual a 10, o volume em litros é 8. No tempo igual a 15, o volume é 10,5. No tempo igual a 20, o volume é 13. E no tempo igual a 25, o volume é 15,5. Construa o gráfico cartesiano correspondente à situação, volume e tempo. O gráfico a seguir representa a função descrita anteriormente. Para t igual a 0, o volume é 3. Para t igual a 5, o volume é 5,5. E assim sucessivamente, como era descrito no gráfico. Bem, o gráfico é uma reta, então basta ter dois pontos e marcamos a reta. Como essa reta não passa pela origem, então ela não é um gráfico de uma função linear, é apenas uma função afim do primeiro grau. Sendo assim, nós podemos dizer que toda vez que o gráfico passa pela origem, ele recebe uma determinação específica, que é o gráfico de uma função linear. Características importantes de uma função afim. O domínio de uma função é o conjunto dos números reais. O conjunto imagem de uma função afim também é o conjunto dos números reais. A é denominado coeficiente angular, é ele que indica a inclinação da reta. B é denominado coeficiente linear de uma função afim. A função ela é crescente quando o seu coeficiente angular é positivo.
e a função ela é decrescente quando seu coeficiente linear é negativo. Vejamos um exemplo. Para a função f de x igual a 2x mais 4, seu coeficiente angular é 2 e linear é 4. Essa função ela é crescente, porque o seu coeficiente angular é positivo. Exemplo 2. Função f de x igual a menos 3x mais 1. Coeficiente angular menos 3, coeficiente linear 1. Como a é menor que zero, essa função ela é decrescente. Análise do crescimento ou decrescimento de uma função do primeiro grau, y igual a x mais b. Dada a função do primeiro grau y igual a x mais b, analisamos o seu crescimento ou decrescimento. Se a é maior que zero, a função é crescente, como mostra o gráfico ao lado. Se a é menor que zero, a função é decrescente, também como mostra o gráfico ao lado. Raiz ou zero de uma função afim, ou do primeiro grau. O valor de x para o qual f de x igual a x mais b se anula, ou seja, o valor que faz com que f de x seja igual a zero, denomina o zero da função. Por exemplo, para a função f de x igual a 2x menos 5, temos que, para x igual a 5, esse valor se anula. Logo, o zero da função é 5. 2x menos 10 igual a 0. 2x igual a 10. X, então, é 10 sobre 2. X igual a 5. Logo, x é a raiz da função. Calcular o zero da função f de x igual a 2x mais 4. Como podemos calcular o zero dessa função? Basta pegar a lei de formação ou expressão e igualar a zero. Então, 2x mais 4 igual a 0, 2x igual a menos 4, x igual a menos 2. Sendo assim, x igual a menos 2 é a raiz da função. Note que o gráfico da função sempre irá cruzar o eixo x na sua raiz. Estudo dos sinais pela análise do gráfico. Vejamos agora como fazer o estudo dos sinais de uma função analisando seu gráfico. Primeiramente, traçamos o gráfico da função e verificamos qual é a raiz. Destacamos o ponto onde o gráfico corta o eixo x na sua raiz. Se a função é crescente, basta analisar o dispositivo prático que está ao lado. Então, para x igual a 0, temos que y igual a 0, pois x é a raiz. Se x for maior do que 2, então y é positivo. Se x for menor do que 2, temos que y é negativo. Vamos continuar fazendo o estudo dos sinais pela análise do gráfico, agora para uma função decrescente. Novamente, traçamos o gráfico da função decrescente e analisamos pelo dispositivo prático a parte em torno da raiz da função, onde se corta o eixo x. Verifique que, para x igual a 0, temos y igual a 0. Para x maior do que 2, temos y menor do que 0. Para x menor do que 2, temos que y é maior do que 0. Função constante. Existe ainda um outro tipo de função, cujo gráfico é uma reta que apresenta determinada característica, pela qual se denomina função constante. Vejamos o seguinte exemplo. Alguns trens costumam viajar praticamente a uma velocidade constante.
Se um trem viaja a uma velocidade constante de 50 km por hora, o valor da velocidade v será o mesmo para qualquer tempo t da sua viagem. Sendo assim, podemos escrever que v igual a 50 para qualquer valor de t. Note que o gráfico dessa função é uma reta paralela ao eixo do x. Esse será sempre o formato de um gráfico de uma função constante. Sempre será uma reta paralela ao eixo x, pois não haverá variação ao longo do eixo. Vejamos mais um exemplo. O gráfico abaixo ilustra a variação da temperatura T em graus Celsius de uma chapa de metal em função do tempo T em minutos. Responda. Quando o tempo T igual a 0 minutos, qual é a temperatura da barra? Quando T igual a 7 minutos, qual é a temperatura da barra? Ao decorrer o tempo, a barra foi aquecida ou resfriada? Essas grandezas variam linearmente? Vamos pensar e responder sobre essa questão. Vejamos. Quando t igual a 0 em minutos, qual é a temperatura da barra? Vamos analisar o gráfico. Quando t igual a 0 no eixo do x, a temperatura é 20. É o primeiro ponto assinalado em laranja. Logo, a resposta do item A é 20 graus Celsius. Item B. Quando t igual a 7 minutos, qual é a temperatura da barra? É o segundo ponto em laranja. Para t igual a 7, nós temos a temperatura em graus Celsius menos 8. Logo, a temperatura da barra será menos 8 graus Celsius. Ao decorrer do tempo, esta barra é aquecida ou resfriada. Se esse gráfico representa de uma função decrescente, mostra que, ao longo do tempo, a temperatura vai diminuindo. Logo, a barra é resfriada. Essa grandeza tem uma variação linear? Lembra que nós vimos que o gráfico só será considerado linear se ele passar pela origem. Logo, essa grandeza não é linear. Vejamos mais um exemplo. Obter a equação da reta que passa pelos pontos P igual a 0,3 e Q igual a 3 menos 3. Neste exemplo, nós temos os pontos, temos o gráfico e queremos a equação da reta. Para obter a equação da reta, ou seja, da função do primeiro grau, precisamos encontrar os valores dos coeficientes a e b, e assim substituiremos na fórmula y igual a x mais b. Os valores das coordenadas do ponto P e Q são 0,3 e 3 menos 3. Sendo assim, vamos substituir os valores x e y na expressão y igual a x mais b, resolver e achar os valores de a e de b. Portanto, substituindo na primeira linha, temos que b igual a 3. Colocando o valor de b igual a 3 na segunda linha e substituindo o segundo para o ordenado, obtemos que a igual a menos 2. Sendo assim, a equação da reta é y igual a menos 2x mais 3. Agora é a sua vez. Para fixar o conteúdo, eu peço que você acesse o material da orientação educacional no aplicativo Aplique-se, relativo à primeira série do ensino médio. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão do ano passado. Primeira série do ensino médio, segundo bimestre, pois até o mês de maio nós vamos fazer revisão dos conteúdos dados em 2020. Leia o material, ouça o podcast,
Faça os exercícios propostos sobre função do primeiro grau, da página 7 até a página 11. Poste as suas dúvidas no mural. Esse será o nosso canal de comunicação. Um abraço e nos veremos em breve.